Muito bom dia, estamos no ar pela sua TV Nova. Que coisa boa entrar na sua casa, mais uma vez com o programa Cuide Mais de Você, para levar informações tão importantes, né? Para você viver bem, para você viver cada dia melhor, viu? Aproveita e segue as nossas redes sociais, acesse o nosso Instagram da TV, o @TV Nova Nordeste, se conecta com a gente, acompanha as notícias, né? A nossa programação, o nosso jornalismo. E se conecta também com o Instagram aqui do programa, né, para interagir comigo, com o Breno Rodrigues. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo e parceiro de programa, Breno Rodrigues, que com certeza está assistindo, mas teve uma agenda bem lotada aqui no mês de janeiro e não pôde comparecer aqui com a gente, mas um beijo para ele. Já estou aqui com as minhas entrevistadas, matando a saudade da doutora Janine Calisto, né, uma grande amiga, psicóloga. Obrigada por ter vindo. Bom dia. Eu agradeço, Dani. Bom dia. Muito bom te receber no meu cenário novo, né? Adorando, né? Muito bom revê-la. Prazer. Obrigada pelo convite. E a minha amiga também, Neide Mendes, que é consultora de finanças, que está aqui pela primeira vez. Bom dia, Neide. Obrigada por ter Dani. vindo. Muito obrigada também pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. A gente vai te usar bastante hoje, viu, Neide? Tá certo. O seu conhecimento aí de finanças, porque o nosso tema de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre dicas de planejamento financeiro, né? E a Janine vai entrar num contexto aí emocional. Você que está em casa sabia que o nosso status ali emocional pode interferir na nossa vida financeira, não é, Janine? Exatamente. Muita gente acha que não, mas que assim... não, que é desconectado, mas tem uma relação direta, na verdade, né? As emoções, quando não são bem gerenciadas, elas acabam interferindo, sim, na saúde e na relação financeira. Eu acho que a saúde mental interfere em tudo, né, na nossa vida. Absolutamente é incrível. Tudo. A gente tem dados bem importantes para você que está aí, ó. Endividamento no Brasil atinge 78,9% das famílias brasileiras, né? O percentual de famílias com contas em atraso subiu de forma acelerada em 2022, né? E cerca de 25,6% é o maior patamar desde 2010. Então, assim, gente, vem aumentando demais, Neide. Você vem notando isso. Depois, pós-pandemia, para você, eu acho que os trabalhos, né, bombaram. Com certeza. E assim, por as pessoas terem esse momento da pandemia em isolamento, a gente não estava acostumado com essa rotina. Então, muita gente começou a descontar nas compras a sua ansiedade. Não é? E foi o que eu percebi. Quando as pessoas foram chegando para mim, justamente nesse ano de 2022, eu vi que o aumento assim, de cartão de crédito, uso de cartão de crédito, de cheque especial, tinha aumentado muito. E quando a gente vai fazer uma investigação do que aconteceu, foi realmente muitas compras muito parceladas, tudo isso. E quando a gente vai estudando e conversando com o cliente para entender o que são aquelas compras, o porquê, era porque um estresse no trabalho que estava me consumindo e eu estava dentro de casa, não podia sair para espairecer. Aí espairecia como? Nas compras. Né? Então foi isso que eu fui notando realmente que foi acontecendo. Tá aí a comprovação do que a gente está falando, né, Janine? A importância da gente unir essas profissionais para falar sobre isso, até porque tem uma doença que inclusive tem nome, né, Janine? Isso. A oniomania. Você que está em casa já ouviu falar, porque eu não tinha ouvido falar. Falei com a Neide nos bastidores, ela também não conhecia, mas existe, né, de compulsividade por compras, é isso? Exatamente, Dani. Então, assim, a oniomania, na verdade, ela está dentro do transtorno que a gente chama dos transtornos impulsivos. Quando a gente pensa na compulsão por comida e outros vícios, então a compulsão por compras, ela entra dentro desse quadrante aí. E aí é exatamente como a gente, né, vem colocando. É você não ter um limite, é o excesso nas compras de uma maneira desenfreada. Muitas vezes essas pessoas elas são levadas por algum gatilho, né, como ela colocou, seja uma ansiedade, uma tristeza, preencher algum vazio. Em algumas situações essas compras são realizadas de uma maneira eufórica, elas estão muito felizes para realizar a compra, mas logo após vem um sentimento de arrependimento, de culpa, de tristeza. A tendência é que elas escondam o que elas compraram, elas têm vergonha de demonstrar, de mostrar, elas mentem sobre isso. E é o que caracteriza, uma das características em relação à oniomania. Gente, que interessante, né? Então, assim, é algo até que a pessoa que está ali do lado, ela pode até notar esse comportamento, que está convivendo, não sei, um marido, uma esposa, um filho, ela vai observar. Exatamente. Inclusive, tem muitas situações, inclusive tem um índice que fala de divórcios, muitas vezes até um pouco maior, em relação às traições, referente à oniomania, né? De situações que são conflitantes,
por conta da falta de confiança nesse aspecto, de mentir, de esconder, estourar cartão, de realmente não ter o limite, de não conseguir ter um controle nesse sentido. A gente sabe que a pandemia, né, como a Neide própria comentou, teve um impacto muito grande na vida financeira das pessoas, né, a questão da ansiedade, como a gente vinha comentando. Mas a que você remete, assim, esse dado alarmante, Neide? Você acha que realmente que está precisando, as pessoas estão precisando estudar mais, assim, a questão de planejamento financeiro, levar isso mais a sério? Então, as pessoas, na realidade, a grande maioria sabe o que precisa fazer, mas não faz. E elas são muito levadas pelo impulso de fazer as coisas, como a doutora estava falando. Então, assim, o que eu noto é que as pessoas, assim, eu sei fazer o meu planejamento financeiro, eu até já tentei, mas eu não dou continuidade. E por que não dá continuidade? Porque sai fazendo várias privações de uma vez, achando que aquilo vai se resolver da noite para o dia, o endividamento dela vai sumir num piscar de olhos, e quando ela vê que vai ter tanta restrição, ela desiste. Porque aí eu não vou conseguir, não. Já estou vendo ali uma promoção, já estou com intenção de comprar algo naquela promoção, que é algo que eu nem preciso. Então, assim, realmente tem que fazer essa mudança de dentro para fora, começar com um tratamento, começar a entender quais são esses impulsos, fazer um planejamento de uma forma assertiva, que a pessoa realmente vá conseguir seguir. A mesma coisa de um plano alimentar, né? Quando a gente faz um plano alimentar restringindo tudo de uma vez, a gente desiste. Vai dar errado, é verdade. Tem que ser tudo aos poucos, né? Isso. É questão de realmente ter uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Não tem como tratar uma coisa e não tratar a outra. Você nota que na maioria das suas consultorias existe um problema emocional ali por trás, ou também aparecem clientes que tá tudo ok na vida emocional, tá tudo equilibrado, mas realmente não tem as informações, talvez, necessárias para poder galgar um caminho melhor aí na vida financeira? Olha, é muito engraçado que os clientes que chegam sem nenhum problema emocional, assim, aparente, eles chegam mais para assim, eu já tenho uma organização, a pessoa já tem uma organização, só que o que precisa é que eu dê uma melhorada. Então é um cliente que não me dá trabalho, super tranquilo, que segue as coisas que eu passo, que a gente consegue organizar com muita facilidade, porque é só um pequeno ajuste. Já a grande maioria que chega, geralmente são pessoas muito ansiosas, geralmente são pessoas que passaram por algum trauma na infância, entendeu? Porque quando eu vou fazer o planejamento da pessoa, eu gosto de conhecer e entender também o que é que leva ela a ter aqueles comportamentos. Então eu tenho várias conversas para conhecer, para poder fazer um planejamento estratégico da forma com que aquela pessoa vai conseguir seguir. É um trabalho que vai muito além de uma consultoria, né? É quase uma psicóloga também ali no consultório, né? Dá um suporte nesse sentido, né? É verdade. E é como ela colocou, de fato, assim, tem muitas questões emocionais envolvidas que acabam disparando e desencadeando esse tipo de comportamento. E nem sempre eles se dão conta, porque é impulso, né? Quando você percebeu, você já fez. Então, muitas vezes, essa sensação de arrependimento e tristeza pós a compra é o alerta para tanto quem está em torno, como também a própria pessoa que está passando pela situação, de ficar atenta e conseguir identificar. E é importante também a gente colocar que existe uma grande diferença entre o consumismo e a oniomania, porque nem sempre, eu comprei demais, eu estourei um cartão. Uma situação isolada é um cenário. Outra coisa é, de repente, você está fazendo isso com uma recorrência, com uma frequência, e você tentar não comprar e não conseguir. Né? Você tentar ter um controle e não conseguir. E existe realmente, de fato, uma relação. Nem sempre a gente consegue identificar tão claramente se o fato dessa pessoa ter uma ansiedade leva ela a comprar, ou se o fato dela ter uma depressão leva ela a comprar. Às vezes o caminho pode ser inverso. Ela já compra demais e isso desperta ou desencadeia uma depressão ou uma ansiedade, né? Não necessariamente existe uma regra nesse fluxo aí, desse sentido do transtorno, né, entre a oniomania e as questões emocionais. O seu trabalho entraria ali com terapias para descobrir, destrinchar o que está acontecendo ali. Exatamente, é a causa. Eu sempre costumo dizer que a psicoterapia ela vai exatamente o que é que está causando isso, não só o sintoma, mas o que é que está causando. Onde começa essa história? Às vezes, como ela colocou, é na infância. Às vezes é uma situação pontual, às vezes é um relacionamento frustrado, às vezes é como eu lido com uma frustração, como eu lido com um luto, como eu perdi alguma coisa, seja um trabalho, um sonho, um planejamento que não foi realizado, como é que eu lido com isso? Então, muitas vezes é a maneira como eu estou administrando essa emoção, esse gerenciamento, para colocar, né, em alguma ação. E muitas vezes é na falta do limite.
ter cuidado demais com isso. Eu quero que a Neidinha se prepare, porque no próximo bloco eu quero saber como é que a gente faz um planejamento financeiro, que eu sei que deve ter umas estratégias, deve ter um passo a passo, né, Neidinha? Você vai ensinar pra gente. Mas a gente vai pro intervalo rapidinho e já a gente volta com mais Cuide Mais de Você. Fica aí. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você e falando aqui sobre planejamento financeiro, né, Neide? Sobre todas essas questões de organização financeira. Você que está aí, está endividado, está precisando deixar um caixa ali. É tão importante isso, né? A gente deixar uma reserva. A gente vai falar mais sobre isso. Mas para começar, eu tenho muita curiosidade de saber como é que a gente pode começar, Neide, a incluir essa questão do planejamento financeiro. Assim, a gente ainda está no começo do ano, estamos em janeiro, dá tempo ainda de mudar essa história, né, de se organizar mais. Como é que a gente pode iniciar fazendo esse planejamento? A gente está no momento ideal para começar, né, algum tipo de planejamento, porque quando a gente pula no ano, todo mundo quer fazer um planejamento, todo mundo quer começar alguma coisa nova. Então, as minhas dicas para você que quer começar a fazer um planejamento financeiro. A primeira coisa é você saber como é que está o seu estado atual. Porque tem muitas pessoas que estão ali cheias de dívidas, cheias de contas para pagar, mas elas nunca param, pegam e olham exatamente como é que estão as coisas. Então elas ficam super ansiosas, quando na verdade, quando a gente para ver, não é uma coisa tão, entendeu, que ela vai precisar desgastar tanto tempo para poder resolver. Então pare, pegue todas as suas contas, separe um momento para fazer isso. Se for casado, junte-se com o seu cônjuge para vocês fazerem juntos. Depois, o próximo passo é você anotar todos os pagamentos que você precisa fazer, tudo que você tem de cartão de crédito para pagar, as parcelas, tudo, e ir fazendo os meses sequentes também. Por quê? Quando você for fazer alguma compra, alguma coisa, para você saber se dá para você comprar aquilo, você vai precisar desse planejamento. Então, assim, o seu orçamento é muito simples de você fazer. É somente você colocar todas as contas fixas que você tem para pagar, todas as contas variáveis e você ir fazendo o acompanhamento, que seria, no caso, o terceiro passo. Primeiro, você olha tudo que você tem, todas as contas, todas as despesas, dívidas. Segundo, vai fazendo as anotações de tudo que você vai gastando ao longo do mês. E terceiro, analisar. Porque tem muitas pessoas que anotam e dizem, mas eu anoto e não tenho resultado, porque não acompanha a movimentação. Entendeu? Então você tem que ir acompanhando a sua movimentação para ver onde é que você está gastando mais, o que é que você está precisando melhorar. Entendeu? Esses 3 passos já vai ajudar bastante a pessoa para realmente conseguir ter um ano mais tranquilo. E para você fazer um planejamento, você precisa o quê? Incluir metas. Entendi. Então a gente precisa, eu quero fazer uma viagem, eu vou colocar lá a data que eu quero viajar, vou começar a fazer orçamentos de quanto eu preciso para essa viagem, porque tem muitas pessoas que têm o sonho de viajar e simplesmente dizem que não conseguem. Quando, na verdade, para ela realizar esse sonho, essa viagem, ela não precisa de tanto dinheiro assim. Entendeu? Quando você vai realmente ver, eu quero viajar para Maragogi. Maragogi é tão pertinho da gente e nunca fui. Por que você nunca foi? Porque é caro. Quando a gente vai ver, é um valor que cabe no orçamento da pessoa, você se planejando com antecedência. Entendeu? Então, se planejar é você colocar metas, colocar prazos, separar um valor mensalmente para aquelas metas, entendeu? E por último e não menos importante, pelo que você estava falando da reserva de emergência, sim, a gente precisa ter uma reserva de emergência. Então você precisa incluir um valorzinho mensalmente nesse seu orçamento para que você vá guardando o dinheiro para essa reserva. Se essa pessoa não está conseguindo realizar, guardar, ter essa reserva, tem alguma coisa errada? Está errando em algum ponto ali? Está gastando mais do que deve. Está gastando mais do que deve. Ou essa pessoa, ela está com as despesas fixas muito altas, que na verdade poucos casos são esses das despesas fixas muito altas. Na maioria dos casos, o que acontece é o cartão de crédito muito alto, cheque especial muito alto,
pagando juros por renegociações. Sim. Então tudo isso vai prejudicando a pessoa e vai atrapalhando você de ter um valor sobrando para criar a sua reserva. Eu não sei se a doutora Janine concorda comigo, mas muitas vezes eu tenho dúvidas naquela situação se eu uso o cartão de crédito ou se eu compro à vista. Tem uma estratégia nesse momento da compra para a gente saber, né, o que é melhor passar no cartão, o que é melhor comprar à vista, o que é que vale a pena? Sim, com certeza. Cartão de crédito ele pode ser um aliado muito grande para a gente. Porém, o que é que acontece? Uma pessoa, vamos dizer, dá exemplos de números. Uma pessoa recebe um valor de R$3.000 de salário e tem um cartão de crédito com o limite de 5 mil. Então, essa pessoa vai e começa a comprar e não, eu vou dividir em 10 vezes. Vai ficar 10 parcelas de 500, dá para pagar tranquilamente. Aí, pagou a primeira parcela, vai sobrar 500 ali. Aí ela vai e faz mais uma compra e lança para o próximo mês. Aquela parcela de 500 já vai aumentar com a outra parcela que ela fez. E assim vai. Daqui a pouco aquela parcela de 500 aumentou muito e ela não está mais conseguindo pagar. Então, para você incluir o cartão de crédito de uma forma estratégica, você precisa ter um limite de valor que você pode pagar por mês. Por exemplo, meu salário é 3.000, as minhas contas fixas são 1.500 e eu posso arcar com um valor de cartão de crédito de até R$700, uma parcela de até 700. Então, o que é que eu posso comprar parcelado? Bens duráveis, uma geladeira, que é algo que você não compra todos os meses. Você pode comprar um fogão, uma cama, uma viagem. Você pode comprar uma viagem e parcelar. Porém, esse valor do parcelamento ele precisa estar incluso no seu orçamento e nesse limite de gastos com o cartão. Eu tenho uma dúvida porque eu ouvi de uma amiga uma estratégia que ela vem utilizando e eu não sei se está correto. Mas de colocar tudo no cartão de crédito, tudo, visando a questão de pontos, de milhas. É uma estratégia bacana. Inclusive as compras, alimentos, tudo no cartão de crédito. Então, tem que ter um ela cuidado, faz, né? Ela com certeza tem controle sobre o dinheiro dela. Então, assim, se for uma pessoa que não tem controle, ela vai passar tudo no cartão e o dinheiro que ficar na conta, ela vai usar e vai gastar. É pra gastar, hein, Janine? Vai ficar no vermelho. Então, assim, o que ela precisa fazer não é uma estratégia muito boa, sim, porque ela vai estar conseguindo fazer viagens, conseguindo trocar essas pontuações em outras coisas. Porém, você precisa ter muito cuidado e saber que R$3.000 eu recebo 3.000, o meu limite do cartão é 5.000. Eu não vou gastar os 5.000, vou gastar os 3, porque eu vou conseguir pagar. Entendeu? Dentro do mês mesmo. Usou, pagou com o seu salário e tudo certo. Aí desse jeito a pessoa não vai entrar em dívidas. Tem alguma pergunta para ela, doutora Não, Janine? foi bem esclarecedor e foi ótimo, né? Porque a gente consegue sair aí com uma visão bem ampla, né, de algumas orientações. Consegue ter um controle na sua vida financeira? Exatamente, Consigo. Consegue. Eu consigo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não sei se você nota, Neide, depois dos filhos, a gente quer comprar tudo para eles. Tem que ter um cuidado. Você nota que as mães, elas ficam mais compulsivas. Um atenção, porque a gente sempre acha que Olha aí, ó. Quem vai falar sobre isso? Ah, é? Porque junta com o emocional, né? Exatamente. Acaba mudando um pouquinho o foco. Muda totalmente. E até os pensamentos que são gerados nesse aspecto é sempre de que, poxa, mas só vai ser criança uma vez, só vai ser bebê uma vez, mesmo, né? Essa desculpa que a gente se dá. Exatamente. Então é preciso ter cuidado com esse tipo de pensamento para realmente você não acabar extrapolando um limite nesse aspecto, né? Como é que a gente sabe, assim, que a gente está extrapolando esse limite? Olha, Dani, eu sempre digo que é importante a gente ter um movimento de vigília mesmo, dos pensamentos e do que a gente sente. A gente se questiona muito quando a gente pensa em comprar alguma coisa. No mercado existem muitos estímulos, muitos, né? A mídia, você vai a um shopping, é muita informação e tudo é direcionado para você comprar e tudo é muito associado à felicidade.
Se você está precisando disso, estratégico, né, gente? Você está perto do caixa ali, tem 1000 coisas que você precisa. E que você acha que precisa, na verdade, né? Fazer essa pergunta. Se levar uma criança para o mercado, quando você chegar no caixa, já era. Já falei. Exatamente. Então, você se questionar, você fazer uma reflexão no momento de compra, é super importante para fazer com que você tenha um momento de tomada de consciência para a situação presente. Então, isso que eu estou olhando, que eu estou tentada, que eu estou com vontade de comprar, é uma necessidade, eu de fato preciso ou é um desejo? Eu realmente preciso disso aqui, eu tenho alguma coisa parecida, principalmente mulheres, a gente identifica que tem um índice muito maior nessa questão do descontrole com as compras, voltado para o público feminino do que o masculino. Então, é se questionar mesmo, né? Se eu preciso, se é uma necessidade, se é um desejo, se eu vou usar, se eu vou acumular, se eu vou guardar, o que eu tenho em casa que eu ainda não utilizei. Porque senão você acaba de fato indo muito por um movimento automático, um sentimento e um pensamento automático. Em que momento a gente tem a certeza de que aquilo ali se tornou uma doença? Que aquilo ali precisa de um tratamento mais profundo, né? Como a gente vinha falando com a equipe multidisciplinar. Porque assim, às vezes acontece isso, né, com o nosso parceiro, com a nossa parceira. E só o fato da gente chegar para falar, tocar no assunto, já magoa a outra pessoa. Porque é como você falou, muitas não querem admitir, né? Exato. É bem difícil de lidar. Exatamente. Mas eu diria que tanto para a própria pessoa, que é um pouco mais difícil, quem está passando pela situação se dá conta, mas quem está em volta é observar muito esse comportamento do pós-compra. Você vai comprar muito eufórico, muito empolgado e depois existe uma frustração, existe um vazio, existe uma tristeza, um arrependimento, tem alguma coisa errada. Basta a gente pensar no nosso comportamento enquanto consumidor. Quando a gente compra algo que é bacana, que é legal, que a gente adora, a gente tende a mostrar para as pessoas, dividir, mostrar para os amigos, tirar foto. A gente sente uma felicidade, mesmo depois que tenha comprado. Se isso não está acontecendo, já é indício de que tem alguma coisa que está fora do lugar. E é importante buscar ajuda profissional. Muito bacana. Eu queria que a gente finalizasse, Neide, com dicas importantes do nosso dia a dia, para a gente ter uma vida financeira equilibrada nesse 2023. Primeira coisa é não comprar supérfluos e aquilo que a gente compra todos os meses no cartão de crédito. Também planejar essa fatura do cartão, não ficar passando em várias parcelinhas e mês que vem eu pago, mês que vem eu vejo. E quando você pega a fatura do cartão, você tem um susto, entendeu? Se você começar a notar esses tipos de comportamentos de consumismo, procurar ajuda, não é verdade? E acompanhar suas movimentações financeiras, porque às vezes é somente um pequeno ajuste que você precisa fazer, até na rotina mesmo da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que gastam muito com a alimentação, quando ela podia fazer um ajustezinho de levar um almoço para o trabalho, já iria economizar bastante ao longo do mês. Então você precisa ver o que é que está fazendo com que suas contas sejam muito altas, para realmente você conseguir controlar ali e viver um 2023 mais tranquilo, sem muita dor de cabeça, né? E se tiver dificuldade, tem essas profissionais, né, consultora de finanças para te ajudar, né, para estar contigo aí nesse momento. Gente, que programa incrível. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, doutora Janine. Imagina, foi ótimo, foi um prazer, muito como bom, sempre. Muito bacana, vou conversar mais com elas aqui. Obrigada, Neide. Obrigada também, adorei a nossa Acompanhe conversa. elas, viu, nas redes sociais. A gente vai encerrando o programa de hoje, mas para você eu desejo um final de semana abençoado. Fica com Deus, aproveita a tua família e sábado que vem tem mais. Cuide mais de você, tá bom? Um beijo, TV Nova em todo lugar.